Olá, meus irmãos, boa noite. Boa noite a todos. Aqui é Alessandro, estamos aqui para mais uma formação. Estão me ouvindo aí? O áudio está chegando, o vídeo. Só confirma aí, pessoal. Se realmente começou a gravação, né? A internet está funcionando direitinho. Ok? E a gente hoje vai falar sobre a interpretação das Sagradas Escrituras. Conforme combinado, às 10 horas da noite, temos um material aqui muito bom para a gente conversar, beleza? Vamos então começar com uma oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Nós queremos te bendizer, Senhor, te glorificar por todos os benefícios, pela sua presença, pela sua fidelidade, Senhor. Pedimos a luz do teu Espírito Santo, Senhor, o Espírito da verdade, que dissipa toda tristeza e vem reafirmar a verdade, Jesus. Vem reafirmar a nossa fé, nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos disse. Vem, Espírito Santo, nos iluminar nesse momento, para que a nossa reflexão seja conforme a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo, ilumina a nossa inteligência, a nossa razão, nosso intelecto, para que a gente possa perceber a vontade do Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Amém, meus irmãos. Então estamos aqui, o tema de hoje é a interpretação das Sagradas Escrituras, ok? Como interpretar a Bíblia, como interpretar a Palavra de Deus conforme a igreja. É uma formação católica, é um seminário de formação católica, então a gente está aí todos os dias aqui para trazer um conteúdo para vocês. Hoje o conteúdo é muito bom, né? Como interpretar a Bíblia? Como que faz isso? Como é que é? Como é que eu vou entender a Palavra de Deus? Como que eu vou interpretar esse texto aqui? Né? São várias perguntas. Esse jeito aqui, se a Bíblia não é de interpretação pessoal, né, como nós vimos nos vídeos anteriores, ok? Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos. Esse é o quinto vídeo, o seu sexto vídeo, ok? Eu chamo de Seminário de Formação Católica, né? Semanal aí. Então eu recomendo, quem quiser mesmo aprofundar, pega aí os vídeos anteriores, está aí no meu perfil, está no perfil da página, ok? E você consegue ver os vídeos anteriores depois. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação da Palavra de Deus. Como interpretar a Palavra? Qual é o correto? O que a igreja nos diz sobre a interpretação das Sagradas Escrituras? Então nós vamos pegar o Catecismo, ok, pessoal? Catecismo, parágrafo 111. 111, que diz assim, na segunda frase, diz assim: a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Em primeiro lugar, gente, a gente quer começar essa formação dizendo o seguinte: a interpretação tem que ser conforme o Espírito Santo, conforme o mesmo Espírito que escreveu a palavra do Senhor. Vou repetir: a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Olha que lindo isso. E aí ele continua. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Primeiro, são 3 critérios. Primeiro critério: prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una, em razão de uma unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração. Então, nunca nós podemos
nunca nós podemos, nunca nós podemos interpretar um versículo isolado, ok? Um versículo isolado. Nós devemos, só um pouquinho, pessoal. Nós devemos ler a Escritura segundo a unidade da Bíblia inteira, ok? Isso aí. Fixei aqui o comentário com... Opa, voltou aqui. Fixei o comentário com a informação aí do tema, a interpretação das Escrituras. Pessoal, a gente não pode pegar versículos isolados. Toda a palavra de Deus é una. A Escritura é una, como Deus é uno, como a verdade é una. Então, ela precisa ser lida à luz da Escritura inteira. Então nós não podemos pegar versículos isolados e sair citando o versículo e interpretar quando você coloca esse versículo contradizendo a Bíblia inteira. Ela precisa ser lida e à luz daquele versículo, à luz da Escritura inteira. Então quando a gente lê alguns trechos do Antigo Testamento, onde tem alguns trechos com bastante nível de violência, é preciso interpretar com o sentido da Escritura inteira. O contexto histórico, o momento, e depois à luz de Cristo, né? Conforme Jesus falava, né? Do divórcio, né? Deus permitiu isso por causa da dureza dos vossos corações. Opa, então Deus permitiu muita coisa no passado por causa da dureza dos corações. Então, peraí. Então, quer dizer, você junta os versículos, outros capítulos, você entende o contexto geral, você contempla toda a expressão da palavra de Deus. Entendeu? Primeiro critério. Segundo critério, ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Então, a Escritura ela foi berçada na igreja. Foi a igreja que definiu o cânon bíblico, querendo ou não, os cristãos. Uma igreja viva, uma igreja viva. Portanto, a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, está escrita mais na nossa vida de cristão, mais na igreja, nos santos, nos mártires, do que aqui nessas folhas de papel. Ok? Isso quem disse foi Santo Hilário de Poitiers. Ok, meus irmãos? Continua o catecismo. A igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. É o Espírito Santo nos apóstolos que revela toda a verdade. É isso que nós estamos contemplando nesses dias dos evangelhos do dia. O Espírito Santo virá sobre a igreja e revelará toda a verdade. Então, meus irmãos, só é possível interpretar a palavra de Deus dentro do ambiente do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Só é possível entender, só é possível interpretar dentro da tradição viva da igreja, de uma igreja viva, porque Deus, nosso Deus, é um Deus vivo, não é um Deus de folhas de papel. Isso aqui é importantíssimo, não estou desmerecendo a Bíblia não, pelo amor de Deus, gente. Mas isso aqui precisa se tornar vida aqui, senão continua no papel. Isso precisa virar vida na igreja. Isso aqui foi feito para estar aqui. Isso aqui é um meio para Deus falar e santificar isso aqui. Então, meus irmãos, esse é o segundo critério. O terceiro critério, estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Então, quer dizer, da mesma forma que o versículo não pode ser isolado, ele tem que ser dentro, em conformidade com a Escritura inteira, também tem que estar em conformidade com a fé completa, com todas as verdades da igreja, com todas as verdades de fé. E nós vimos ontem que
Tudo que está escrito na Bíblia é verdade, mas a verdade completa não está toda na Bíblia. A própria Bíblia diz isso, que há muito mais coisas que deveriam ser escritas. Nós vimos isso ontem. Então, o que a gente interpretar precisa estar conforme a toda essa verdade de fé que Deus tem revelado em todos esses tempos. Esses 2000 anos, 3000 anos. Ela precisa estar conforme a tudo isso. Então esses são os 3 critérios que diz aqui o Catecismo, parágrafo 111 a 114. Ele também vai dizer, o Catecismo, do parágrafo 115 a 117, que existe 2 sentidos na Escritura. Um sentido literal e um sentido espiritual. O sentido literal é o sentido exegético. Você pega lá o Cântico dos Cânticos, quem escreveu, quem foi o autor do poema, para a sua mulher amada, para a amada, etc, etc, etc. O sentido espiritual, ele transcende o exegético. Ele transcende o literal. Ele vai para o lado místico, e aí ele se divide em 3. Alegórico, moral e anagógico. O alegórico é centralizado em Cristo. Tudo simbolicamente se relaciona a Cristo. Né? É a passagem no Rio Jordão, que simboliza o batismo, né? E tantos outros sinais que a gente vê que simboliza a pessoa de Cristo. O sentido moral, que conduz-nos ao justo agir. Né? O que essa palavra, e geralmente a gente faz esse sentido na Lectio Divina. O que essa palavra está me dizendo? Como eu devo praticar essa palavra? Deus falou com Abraão 3000 anos atrás, por aí. Mais um pouco. O que Deus falou para Abraão, o que tem a ver com a minha vida, com o meu justo agir? Como eu devo mudar o meu procedimento? Como eu devo viver essa palavra? Então tem esse sentido espiritual moral. E tem o sentido espiritual anagógico, que é um sentido mais contemplativo, de uma significação eterna, onde você olha para toda a história da salvação, para toda a sua vida. Seria lá a 4ª etapa da Lectio, que é a etapa da contemplação. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre Lectio Divina, tá? E a gente vai ver mais profundamente isso aí. Olha só o que disse Agostinho de Dácia, do século XIII, ele é da Dinamarca. Ele diz o seguinte: a letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer e a anagogia para onde deves caminhar. Então são esses 4 sentidos das Escrituras. 2 sentidos e um deles se divide em 3. Muito bonito isso. Quem quiser aprofundar isso, estudar com mais detalhe, está nos parágrafos 111 a 119 do Catecismo da Igreja Católica. Ok? Recomendo muito o Catecismo, tá, gente? Aqui tem toda a explicação da palavra do Senhor, ok? De forma bem didática, para que você entenda a nossa fé, ok? Aquelas 3 coisas essenciais que nós falamos no vídeo 0, tá? Desse seminário, ok? Tá tudo aqui. No parágrafo 119, o Catecismo diz assim: é dever dos exegetas, exegeta é aquele que estuda a exegese, que estuda a letra, que estuda o sentido literal da palavra de Deus. A arqueologia, todas as bases exegéticas, as bases da Bíblia. É dever dos exegetas esforçarem-se dentro dessas diretrizes. Olha só. Dentro dessas diretrizes da interpretação. Sentido alegórico, moral, anagógico, né, espiritual. E expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que por seu trabalho, de certo modo preparatório, amadureça o julgamento da igreja,
pois todas estas coisas que concernem à maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas em última instância ao juízo da igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Quer dizer, o exegeta, o estudante científico, ele precisa olhar isso com todo esse sentido espiritual também e sempre colocar em última instância o juízo da igreja, porque é ela que cabe o exercício divino, o mandato de Cristo de guardar e interpretar a palavra de Deus. E aí ele cita Santo Agostinho, que dizia assim, no ano 300, eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Isso é Santo Agostinho, gente. Isso é no início do cristianismo. O protestantismo nasceu em 1500. O máximo que nós tivemos aí era a Igreja Ortodoxa, que é católica ortodoxa, que teve uma confusãozinha lá no início. Enfim, Santo Agostinho fala, eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Quem falou isso é um dos cristãos lá do início. Então está claro para nós a superioridade da igreja viva. Deus é o Deus dos vivos. A igreja viva, porque a palavra é viva. A palavra transcende esse livro. Transcende. Eu repito mais uma vez, eu não estou diminuindo, ao contrário, eu estou elevando a palavra de Deus. Porque ela transcende isso aqui. Transcende essas folhas de papel. É palavra de Deus. É palavra viva. A palavra do Verbo encarnado. Então, meus irmãos, no parágrafo 134, diz assim, toda a escritura divina é um único livro. Este livro único é Cristo. Já que toda a escritura divina fala de Cristo, e toda a escritura divina se cumpre em Cristo. Então, o Gênesis é preciso ser lido à luz de Cristo. E assim o Pentateuco, claro, também fazer as análises exegéticas da época, do escritor, do contexto, tudo isso é importantíssimo. É o sentido literal, que faz parte da interpretação. Mas também faz parte o sentido espiritual. O sentido de olhar para Cristo. Porque a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira não, acho que essa expressão não está legal, verdadeira. Mas a palavra de Deus é o Verbo. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. Toda a escritura divina é um único livro. E este livro único é Cristo. Já que toda a escritura divina fala de Cristo. Isso quem falou foi ninguém, nada menos que Hugo de São Vítor. Um dos grandes influentes intelectuais da Idade Média. Grande homem de Deus. No parágrafo 137, o Catecismo diz assim, citando Orígenes, a interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para a nossa salvação. O que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. O que vem do Espírito só é entendido plenamente pela ação do Espírito Santo. E aqui eu já vou falar, né? Quem é o Espírito Santo? Como ele age? Como ele pensa? Quem é esse Deus, Espírito Santo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quem é ele? Já convido vocês para acompanhar às 10 horas da noite. A gente vai estar fazendo aqui uma novena formativa sobre o Espírito Santo, tá? A partir de amanhã. Então acompanhe no Facebook do Evangelizar Nossa Missão e no Instagram. A gente vai fazer lá no Instagram da Missão Ana, tá? Que eles pediram. Meus irmãos, eu trouxe aqui um outro texto que é
esse documento, tá? Esse documento da Pontifícia Comissão Bíblica oficial da igreja sobre a interpretação da Bíblia na igreja. Tá vendo aqui? É um documento dirigido para os teólogos, exegetas, etc. Eu vou ler para vocês, eu não vou entrar aqui nas discussões teológicas, exegéticas e tal, não cabe a gente entrar aqui nesse vídeo curto. Mas eu vou entrar no discurso inicial do documento, que é o discurso de São João Paulo II, nada menos que nosso santo São João Paulo II, Papa, né? Onde ele diz algumas verdades muito importantes. Em primeiro lugar, ele fala da interpretação correta da Bíblia. O quão é importante a gente saber interpretar corretamente a Bíblia. Olha o que o Papa João Paulo II diz. O modo de interpretar os textos bíblicos para os homens e as mulheres de hoje tem consequências diretas sobre a relação pessoal e comunitária dos mesmos com Deus, e está também estreitamente ligado à missão da igreja. Trata-se de um problema vital que merecia toda a vossa atenção. Meus irmãos, a interpretação da Sagrada Escritura é algo importantíssimo, o Papa está falando. É algo que traz consequências diretas sobre a nossa relação, sobre a nossa vida, sobre a nossa convivência. E eu tenho visto isso e tenho pregado isso. Por exemplo, quem é Jesus? Quantas teorias absurdas, quantas teorias maléficas sobre quem é Jesus nós temos ouvido? Tanto na televisão, quanto na cultura, nas universidades e às vezes até na boca de alguns sacerdotes, que vão contra a interpretação da igreja. Então isso impacta aqui dentro, porque traz uma visão de Cristo diferente daquilo que é a igreja, daquilo que é o verdadeiro Cristo. É um Cristo manipulado politicamente, manipulado psicologicamente e vai manipulando de acordo ao bel prazer do pregador. Que é isso? Que autoridade é essa? Que pregadores são esses? Falsos profetas, manipulando quem é Cristo. Isso é grave, meus irmãos. E é preciso a gente voltar ao Evangelho, voltar às raízes, como dizia São Francisco de Assis. Evangelho tal qual. Esse era o lema de São Francisco, um dos lemas de São Francisco. O Evangelho tal qual. Viver o Jesus Cristo tal como está no Evangelho. Sem manipulações psicológicas, ideológicas, políticas e etc. Ser fiel à palavra do Senhor. Precisamos resgatar esse imaginário, a visão de quem é o verdadeiro Cristo. Manipularam Cristo no imaginário popular, cultural. A senhorita Globo e outros canais têm feito tem metralhado na cultura várias teorias, não passa de teorias, sem fundamento nenhum, dizendo que Jesus histórico é diferente do Jesus da fé, que foi manipulado, que São Paulo, um monte de teoria absurda. Isso tem minado a fé de milhares de pessoas, que já não têm o grandioso respeito e adoração a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é gravíssimo, irmãos. Estão mexendo com a nossa fé. Isso é gravíssimo. E quantos já perderam a fé em Cristo por causa dessas teorias absurdas? E poucos se levantam para gritar contra isso, defender nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Papa está dizendo aqui da importância de interpretar corretamente a palavra de Deus. É urgente isso. E há desafios complexos para interpretar a Bíblia, né? Há muitos desafios, há muitas dificuldades para interpretar a Bíblia. Não é fácil interpretar as Sagradas Escrituras. O Papa reconhece isso. E essas dificuldades foi querida por Deus. Olha que interessante que o Papa fala. Uma ideia falsa de Deus e da encarnação leva um certo número de cristãos a tomar uma orientação oposta. Eles têm a tendência de crer que, sendo Deus o ser absoluto, cada uma de suas palavras tem um valor absoluto.
independente de todos os condicionamentos da linguagem humana. Quer dizer, pega um versículo aqui, não, isso aqui está dizendo, Deus falou isso e acabou, é isso aqui, pau. Peraí, e cadê a unidade com a Escritura inteira? Pega um versículo de modo absoluto, isso é fundamentalismo. E o Papa fala, não, tem que olhar o sentido, o contexto, a realidade da época, tem que olhar isso também. Não é fácil interpretar a Bíblia. E Deus quis isso. É isso que ele diz aqui. Não há motivo, segundo eles, quem fala que Deus é absoluto, para estudar esses condicionamentos, né, do contexto, para fazer distinções que relativizariam o alcance das palavras. Mas isto é iludir-se e recusar na realidade os mistérios de inspiração relativos à Escritura e da encarnação, aderindo a uma falsa noção do absoluto. O Deus da Bíblia não é um ser absoluto que, destruindo tudo aquilo que toca, suprimiria todas as diferenças e todas as nuances. Deus quis falar pelos nossos métodos humanos falhos. Deus quis falar com Nossa Senhora em aramaico. Ora, a palavra eterna de Deus teve que se subjugar dentro de um dialeto aramaico para falar com ela. Deus quis usar de instrumentos simples, de instrumentos humanos, complexos de estudar, complexos de entender. Isso faz parte da palavra de Deus. Olha que riqueza! O Deus da Bíblia não é um ser absoluto que suprimiria todas as diferenças e todas as nuances. Ele é, pelo contrário, o Deus Criador que criou a admirável variedade dos seres, cada um segundo a sua espécie, como diz Gênesis. Longe de destruir as diferenças, Deus respeita-as e valoriza-as. Quando se exprime em linguagem humana, Ele não dá a cada expressão um valor uniforme, mas utiliza-lhe as nuances possíveis com uma flexibilidade extrema e aceita-lhe igualmente as limitações. É o que torna a tarefa dos exegetas tão complexa, tão necessária e tão apaixonante. Nenhum aspecto humano da linguagem pode ser negligenciado. Então, meus irmãos, que belo que Deus falou através de uma poesia tão linda de Cântico dos Cânticos. Que belo que Deus falou através do livro histórico, né? A parte histórica de Gênesis. Que belo que Deus fala também através das orações dos Salmos. Que belo que Deus fala através de parábolas, alegorias, de Apocalipse, mas também de realidades históricas concretas como a vida de Cristo. Que belo toda essa diversidade da Sagrada Escritura. Que riqueza. Que maravilha! Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é amar as riquezas da igreja, a riqueza da palavra de Deus. A interpretação não pode limitar. Mas também, olha só que interessante que ele fala. Isso é rico, mas a gente não pode se limitar aos aspectos humanos. Não existe só esses aspectos humanos. Tem uma realidade sobrenatural maravilhosa também. E aí o Papa João Paulo II, maravilhoso São João Paulo II, continua. Contudo, este estudo não é suficiente. Para respeitar a coerência da fé e da igreja e da inspiração da Escritura, a exegese católica deve estar atenta a não se limitar aos aspectos humanos dos textos bíblicos. É preciso que também ajude o povo cristão a perceber mais nitidamente nestes textos a palavra de Deus, de maneira a acolherem-na melhor, para viverem plenamente em comunhão com Deus. Para este fim, é evidentemente necessário que o próprio exegeta perceba nos textos a palavra divina. E isto não lhe é possível senão se o seu trabalho intelectual for alimentado por um impulso de vida espiritual. Então quer dizer, o exegeta precisa ter esse impulso espiritual, precisa ter vida espiritual, vida de oração, precisa ter um relacionamento com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Faltando este fundamento, a investigação exegética permanece incompleta. Olha que lindo. Perde de vista a sua finalidade principal e limita-se a tarefas secundárias. Pode-se mesmo tornar-se uma espécie de evasão. O estudo científico apenas dos aspectos humanos dos textos
pode fazer esquecer que a palavra de Deus convida cada um a sair de si mesmo para viver na fé e no amor, na caridade. Olha que lindo isso, gente. Que maravilhoso. Estou terminando, já deu meia hora, mas tem algumas coisas que eu preciso falar. Ok, meus irmãos? Mais uns 10 minutos aí. Então nós precisamos desse lado espiritual. Não é possível ler a palavra de Deus se não for com a vida de oração. Se nós não tivermos vida de oração, vida espiritual, nós não vamos conseguir ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e muito menos viver a palavra de Deus. Sem oração é impossível salvar-se, diz o Santo Afonso Maria Ligório. Isso. Olha o que diz São João Paulo II. Continua aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Os livros sagrados não podem ser comparados com os escritos ordinários, com os livros qualquer. Então nós não podemos comparar a Bíblia com um livro de literatura, com um livro de história, ok? Não podemos comparar. Mas dado que foram ditados pelo próprio Espírito Santo e têm um conteúdo de extrema gravidade, misterioso e difícil sob muitos aspectos, precisamos sempre, para os compreender e os explicar, da vida deste mesmo Espírito Santo. Ou seja, da sua luz, da sua graça, que é evidentemente necessário pedir numa humilde oração e conservar mediante uma vida consagrada. Meus irmãos, é com temor e tremor que a gente se aproxima da palavra de Deus, porque ela foi escrita pelo Deus Espírito Santo. E é preciso pedir a esse Espírito Santo que ilumine a nossa inteligência. É preciso ter humildade, diz aqui São João Paulo II. É esse próprio Espírito que nos ilumina. Meus irmãos, só com vida de oração a gente pode ler e viver a palavra de Deus. Continua São João Paulo II. Sim, para chegar a uma interpretação inteiramente válida das palavras inspiradas pelo Espírito Santo, é preciso que cada um seja guiado pelo Espírito Santo. E para isso é necessário rezar. Rezar muito. Pedir na oração a luz interior do Espírito e acolher docilmente esta luz. Pedir o amor, o único que torna capaz de compreender a linguagem de Deus, que é amor. Gente, que maravilha! Deus seja louvado. Durante o próprio trabalho de interpretação, é necessário manter-se o mais possível na presença de Deus. Olha que lindo. Olha que lindo isso. Eu me emociono, eu fico agitado, eu fico... Precisamos do Espírito Santo, meus irmãos. E amanhã a gente começa a novena de formação do Espírito Santo. Então acompanhe no Facebook aí, do Evangelizar Nossa Missão, e no Instagram da Missão Ana, ok, gente? Eu vou divulgar aí. A gente vai fazer 9 dias de formação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, né? Como muitas coisas é desconhecida de nós. No dia de Pentecostes também, mais uma formação. E na segunda-feira nós vamos falar sobre Maria Mãe da Igreja, que é a festa de Nossa Senhora, Maria Mãe da Igreja, instituída pelo Papa Francisco. Ela é mãe, e nós vamos provar isso para vocês, pela Sagrada Escritura. Né? Tá claríssimo para nós. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos terminar agora. É preciso interpretar então como a fidelidade à igreja.
O exegeta católico não alimenta a ilusão individualista, a qual leva a crer que fora da comunidade dos crentes pode-se compreender melhor os textos bíblicos. O contrário é que é verdade. Porque estes textos não foram dados aos investigadores individualmente para a sua satisfação da sua curiosidade ou para lhes fornecer assuntos de estudo e de investigação. Estes textos foram confiados à comunidade dos cristãos, dos crentes, à Igreja de Cristo, para alimentar a fé e guiar a vida de amor, de caridade. É confortante verificar que estudos recentes de filosofia hermenêutica trouxeram uma confirmação a este modo de ver e que exegetas de diversas confissões trabalharam em perspectivas análogas, salientando, por exemplo, a necessidade de interpretar cada texto bíblico como fazendo parte do cânon das escrituras reconhecidos pela Igreja, ou estando mais atentos aos contributos da exegese patrística. Quer dizer, a exegese dos padres da Igreja, do início da Igreja. Ser fiel à Igreja significa, o Papa continua, ser fiel à Igreja significa, com efeito, situar-se resolutamente na corrente da sagrada, da grande tradição, que sob a orientação do magistério, certo de uma assistência especial do Espírito Santo, reconheceu os escritos canônicos como palavra dirigida por Deus ao seu povo, e nunca cessou de os meditar e de descobrir suas inesgotáveis riquezas. Essa palavra de Deus é dirigida ao seu povo, não é só ao Alessandro. É ao povo do qual eu faço parte. Ao corpo de Cristo do qual eu sou membro. Eu não posso ser egoísta. Na sociedade tão egoísta, é isso que a pessoa faz. Acha que pega a Bíblia e vai para casa. Não, eu rezo Deus em casa. Para que igreja? Eu não preciso de igreja. Eu rezo em casa. Ora, se fosse isso, para que Jesus fundou a igreja? Jesus mandava todo mundo ir para sua casa e rezar. Aqui, escreva os livros da Bíblia e manda todo mundo para casa. Jesus não falou nunca isso. Jesus falou a igreja. Jesus enviou a igreja. Jesus quer a igreja. É Jesus que quer, meu irmão. É Jesus que quer. Se o protestante amigo seu não quer, problema dele. Jesus quer a igreja. Essa é a verdade. O Papa termina. O Concílio Vaticano II ainda afirmou: todas estas coisas referentes à interpretação da Escritura estão sujeitas, em última análise, ao juízo da Igreja, que exerce o divino mandato e o ministério de guardar a palavra de Deus. Guardar e interpretar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é preciso essas verdades maravilhosas, é preciso equilíbrio. Olha aqui que interessante. A exegese católica não dedica só a sua atenção aos aspectos humanos da revelação bíblica, o que é por vezes o erro do método histórico crítico, nem apenas aos sentidos. Opa! E aí, pessoal? Deixa eu só apertar aqui. Vamos lá. A exegese católica não dedica só a sua atenção aos aspectos humanos da revelação bíblica, o que é por vezes o erro do método do histórico crítico, nem apenas aos aspectos divinos, olha só, como quer o fundamentalismo. O fundamentalismo quer que a gente olhe só para os aspectos divinos. Ela esforça-se em realçar uns e outros, unidos na divina condescendência que está na base da Escritura inteira. É o equilíbrio. A saúde está no equilíbrio. A virtude está no meio. É o equilíbrio, irmãos, entre a parte humana e a parte divina. E para terminar mesmo, é o último texto aqui, ele diz o seguinte: é preciso, pois, traduzir de novo e sem cessar o pensamento bíblico na linguagem contemporânea, para que ele seja expresso de uma maneira adequada aos ouvintes. Esta tradução deve, contudo, ser fiel ao original e não pode reforçar os textos para os adaptar a uma leitura ou uma tendência em voga em um dado momento. É preciso mostrar todo o brilho da palavra de Deus,
mesmo se ela é expressa por línguas humanas. O que ele está dizendo aqui, gente? É preciso anunciar a palavra na linguagem hoje, moderna, na linguagem do povo, na linguagem do jovem, na linguagem do povo simples. É preciso anunciar a palavra de Deus, é preciso gritar. Jesus falava que eu os falo aos ouvidos, gritai nos telhados. Então, meus irmãos, é preciso falar na linguagem do povo simples, na linguagem do jovem, na linguagem de todas as linguagens possíveis. É o que São Paulo falava, eu me faço judeu para os judeus, eu me faço grego para os gregos. Então, é preciso ir e anunciar essa palavra a todos. Agora, com fidelidade. Esse é o desafio. Eu estou aqui tentando passar para vocês um conteúdo denso do Catecismo da Igreja Católica e desse texto do Vaticano voltado para exegetas. Eu estou tentando traduzir numa linguagem popular aqui para vocês entenderem. É um esforço gigantesco. Eu corro o risco, de repente, de ratear aqui, escorregar alguma coisa. Essa é a missão. Mas alguém tem que falar. Alguém precisa levar aos ouvidos das pessoas. Para que elas não sejam enganadas por aquele padrezinho rebelde, infelizmente que tem, o padrezinho rebelde, sabe? Que só quer falar do lado político, que Jesus foi político, que Jesus foi um revolucionário. Ou o outro padrezinho que só quer falar da parte exegética, da parte humana. E cadê os milagres? Aí tira os milagres, esvazia os milagres. Então, meus irmãos, é preciso que todos nós estejamos armados com o que diz a igreja. Saber o que diz a igreja não é aquilo só que diz aquele que manipula. Então é isso, meus irmãos. Termino por aqui. Muito bonito toda essa verdade, maravilhosa essa verdade, a interpretação da Sagrada Escritura, a complexidade, mas Deus está conosco, Deus está com a igreja, Deus está aí e nós temos riquezas extraordinárias. Você pode pegar a Bíblia de Jerusalém, você tem na Bíblia de Jerusalém, várias anotações embaixo que te dá orientação. A Bíblia da Ave Maria tem. O do Peregrino é um livro, é a Bíblia, assim, que tem notas bem grandes e de uma linguagem bem simples, tá? Você tem os escritos dos santos padres da igreja que explicam. Santo Agostinho escreveu explicando todos os salmos, né? São Tomás de Aquino explicando Mateus, Marcos, Lucas. Eu não estou com o livro aqui para mostrar para vocês. Então, assim, nós temos uma riqueza gigantesca que nos auxilia, que nos ajuda a palavra de Deus. Hoje você pega o Evangelho do Dia, você vai lá no YouTube, você vê o Padre Paulo e Ricardo, o Padre Júlio, tantos padres aí, Padre Márcio, fazendo a homilia, explicando a palavra de Deus. Então nós temos ferramentas extraordinárias, né, para poder anunciar a palavra de Deus. Pessoal, eu descobri depois de ontem, que eu sou meio leigo nesse troço de Instagram, eu descobri ontem que os comentários desaparecem quando eu acabo ao vivo. Então eu vou só passar aqui para ver se alguém comentou alguma coisa que a gente pode falar aqui. Rani, cara, quanto tempo, Rani? Rapaz, você não é aquele cara que mora lá no Bom Jesus, lá para baixo? Isso aí, Viviane. Ouve mesmo, muito bom. Meu amor da minha vida. Isso aí, Paulinho. Gleicivânio. A teologia da libertação está aí, infelizmente, para manipular a palavra de Deus. Tem algumas coisas boas aí da teologia da libertação, mas tem muito joio, muito joio. Meus irmãos, é isso. Vamos pedir ao Senhor. Vamos terminar com uma oração, né? A gente falou, não percam, amanhã a gente vai continuar na reflexão do Espírito Santo, tá? Nós vamos começar a novena formativa, vai ser muito bom. Eu tô preparando aqui, tá ficando um conteúdo muito legal mesmo. A gente vai fazer de uma forma aí mais, né, espiritual. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos primeiro, Senhor, por todas essas riquezas, Senhor, por o Senhor ter querido, Senhor, nos dar a palavra de Deus, a Bíblia, Senhor, a Sagrada Escritura, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por apesar de nós crucificarmos, Jesus, nós temos te recebido aqui, Senhor. Quando o Verbo se fez carne, nós te recebemos tão mal, Jesus, mas mesmo assim o Senhor nos amou, nos perdoou e enviou a nós o Espírito Santo, Senhor. Nos deu a igreja, Jesus. Nos deu santos e mártires, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tantas riquezas, os sacramentos, a Eucaristia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos capacidade de agradecer por tudo que o Senhor faz por nós.
nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por todas essas riquezas que nós meditamos aqui agora, Jesus. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, Senhor, para que nós possamos meditar e viver essas palavras, Senhor. Que nós tenhamos mais amor à palavra de Deus, mais respeito ao tocar o sagrado. Que nós tenhamos uma séria vida de oração, uma comprometida vida de oração, um relacionamento contigo, Senhor, um relacionamento com o Espírito Santo, Senhor. À luz de todos os santos, da igreja inteira, e não sozinho, solitário, porque ninguém vai crescer solitário, nós precisamos ser um. O Senhor nos quer um, o Senhor não nos quer solitários. Dá-nos esse amor, Senhor. O amor à palavra de Deus, o amor à união, o amor à igreja. Cai por terra todos os ódios, as rebeldias em nome de Jesus, a soberba, a prepotência. Nos dá, Senhor, a humildade e o amor, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, boa noite e fique com Deus. Amanhã, então, a gente começa a nossa novena formativa do Espírito Santo. Um grande abraço. E aqui no Instagram, apertar o botão de encerrar.